estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nessa que é a nossa segunda aula sobre função quadrática, função do segundo grau. Fica até o final que você vai entender tudo sobre gráfico de função. Vem aqui comigo, olha só, galera. Função do segundo grau, gráfico. Existem duas maneiras de construção de gráfico de uma função. Uma delas é você montar uma tabelinha, você tem o valor de x, tá? Você substitui o valor de x na lei de formação e você encontra o seu respectivo y. E aí você vai ter um ponto. Você pega esse ponto, coloca no plano cartesiano. Beleza? Então você vai adquirindo os pontos, coloca no plano cartesiano. Você vai conectar esses pontos numa função quadrática. Ao conectar esses pontos, você vai ter uma parábola. Beleza? Tranquilo? E a outra maneira que eu acho muito mais tranquila, mais viável, seria o seguinte: é você determinar as raízes dessa função, tá? Você saber exatamente onde a parábola intercepta os eixos, beleza? E é desse jeito que eu vou explicar para vocês hoje. Vem aqui comigo, olha só. A parábola ela vai interceptar o eixo x, o eixo das abscissas, exatamente nos zeros ou raízes de função. O que são os zeros ou raízes, Fabiano? Você pegar a lei de formação, igualar a zero, resolver a equação de segundo grau. Show? Tranquilo? E a parábola ela vai interceptar, ou seja, ela vai cortar o eixo y exatamente no termo independente C. Tranquilo? E aí, galera, o delta, o discriminante delta, ele é muito importante também. Por quê, Fabiano? Porque se a parábola corta o eixo x nos zeros ou raízes, o delta ele vai te determinar quantas raízes essa função tem. Tá? Se essa função vai ter duas raízes reais distintas, se ela vai ter duas raízes reais iguais ou se ela não vai ter raízes. Tá? Vem aqui comigo para você entender. Quando delta é maior que zero, a parábola corta o eixo x em dois pontos distintos. Ou seja, vai cortar o eixo x no x1 e no x2, porque corta o eixo x nas raízes, nos zeros, ok? E aí a concavidade para cima ou para baixo vai estar cortando no x1 e no x2 o eixo x. E o eixo y, Fabiano? No C. Esse Vzinho aqui, galera, é por onde passa o eixo de simetria dessa parábola. Esse Vzinho é chamado de vértice da parábola. A projeção dele no eixo x, x vértice. A projeção dele no eixo y, y vértice. Ok? Mas para você se ligar nesse momento é o delta. Tá? Foca no delta. O delta ele vai te dizer quantas raízes, ou seja, em quantos pontos a parábola intersecta o eixo x. Se o delta for positivo, corta o eixo x em dois pontos, guarda no seu coração, x1 e x2. Se o delta for igual a zero, a parábola ela toca o eixo x em um único ponto. Tá? Ela tangencia o eixo x, ela vai tocar o eixo x em um único ponto. Ok? Aqui, ó, vai ficar desse jeito a sua parábola. Concavidade para cima ou concavidade para baixo, toca o eixo x em um único ponto. Quer dizer que essa função tem duas raízes reais iguais, ou seja, o x1 é igual ao x2. Nesse caso aqui, o x1 e o x2 são diferentes. Então, se o delta é maior que zero, a função tem duas raízes reais e diferentes. Agora, se o delta é negativo, ou seja, delta é menor que zero, essa função ela não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais e a parábola corta o eixo x nas raízes, a parábola não vai cortar o eixo x, não vai tocar o eixo x. Toca até o eixo y, no C. Tá? Seja com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Mas o eixo x não vai ter vértice? Vai ter vértice. Mas não vai tocar o eixo x. Tá? Um outro detalhe aqui é que se o delta é igual a zero, x1, x2 e o vértice coincidem ao mesmo valor, tá? x1, x2 e x vértice. Beleza? Tranquilo? Galera, vamos fazer um exercício para a gente fixar melhor tudo isso que eu falei. Verifique se a parábola que representa cada uma das seguintes funções intercepta ou não o eixo x. Vamos lá. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. Para saber se intercepta o eixo x ou não, preciso calcular o delta. Quem é o delta? b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá? Quem é o a nessa primeira função aqui? O a vale 1. O b vale menos 2.
E o C menos 24. Menos 24. Delta B ao quadrado menos 4ac. B menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 24. É só substituir. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 24, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. Então, o delta na letra A vale 100. O delta é positivo, quer dizer que essa função tem duas raízes reais e distintas, ou seja, o delta corta, intercepta o eixo x, sim, em dois pontos diferentes. Ok? Tranquilo? Letra B. Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. O A vale 1, o B menos 6 e o C 9. Delta B ao quadrado menos 4ac. Ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Delta é igual a 36 menos 36, ou seja, delta é igual a zero. Na letra B, nessa função aqui, o delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, intercepta o eixo x? Sim, em um único ponto, ou seja, o x' vai ser igual ao x duas linhas. Ok? Essa função vai ter duas raízes reais e iguais. Letra C. Y é igual a menos x ao quadrado mais x mais 6. A, menos 1. B, 1. C, 6. Delta, B ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser B, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 6. 1 ao quadrado dá 1. Esse menos vezes esse menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E 1 mais 24, 25. Essa função tem delta positivo. Se ela tem delta positivo, quer dizer que essa função tem duas raízes reais e distintas. Se tem duas raízes reais e diferentes, intercepta o eixo x? Sim, em dois pontos diferentes, x1 e x2. Tranquilo até aqui, galera? Beleza? Chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido a explicação. Nas próximas aulas ainda daremos continuidade a esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Não esqueça de deixar seu like. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!